Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos lembrar que a gente está falando do pré-modernismo, período de transição literária, que a gente está falando de um período com conturbação histórica mundial por causa da Primeira Guerra, conturbação histórica nacional por causa das revoltas ocorridas aqui no Brasil. Isso a gente já tem no caderno, a gente conversou em sala, né? E a gente está falando agora dos autores. Nós já conversamos sobre Euclides da Cunha, na outra aula que está aqui para vocês na plataforma, a gente também tem o Monteiro Lobato e agora a gente vai falar do Lima Barreto. Bom, antes da gente entrar aqui na produção literária do Lima Barreto, a gente tem que entender a vida do Lima Barreto. O Lima Barreto, ele era um homem negro do Rio de Janeiro e o fato da cor da pele dele, né, já é algo que na época gera muitas dificuldades na vida dele por causa da questão dele ser negro. O Lima Barreto sofreu muito para cuidar do seu pai, que ficou depois internado no manicômio. Ele acaba tendo também seus acessos de loucura e fica em um manicômio. Dizem que um dos principais textos dele, Tristemente Policarpo Quaresma, foi escrito dentro desse manicômio e tudo. O Lima Barreto tinha problema com álcool, era alcoólatra, foi um homem desprezado, maltratado e largado por todos da nossa sociedade por causa da cor da sua pele. Não é então para a gente assim surpresa ver que ele vai trazer isso para dentro do seu texto, o descaso. Vamos lembrar que, temporalmente falando, o pré-modernismo está bem ali depois da abolição da escravatura. Ou seja, nós vamos ter aqui dentro do texto do Lima Barreto uma crítica com o descaso dessa população negra. Vamos entender? Teve a abolição da escravatura. Quem depois vai ocupar os postos de trabalho são os refugiados da Primeira Guerra que vêm aqui para o Brasil. E essa população negra se vê jogada. Ou seja, eles não têm emprego, eles não têm espaço social, eles não têm casa. Então o Lima Barreto vai acabar colocando nos textos dele quando esses negros vão ocupar os morros cariocas e ali fazerem as suas casas. A gente pode dizer ali que é o início, né, da ocupação desses morros. E aí, como que eles vão morar nessas casas? Gente, não tem nada. Eles fazem um barraquinho e entra. É isso que o Lima Barreto aborda pra gente. Então ele vai falar que essas pessoas não têm água, não têm luz, não têm saneamento, não têm comida, não têm escola, ou seja, não tem nada e eles têm que lutar aqui pela vida. Então é um descaso com a população negra que ele tem dentro dos seus textos. Automaticamente ele vai falar de um texto que vai ter muita opressão, muita angústia, muito desprezo, o caos. Tudo isso é abordado dentro do texto dele, porque ele quer que nós olhemos para essa população e demos a essa população um olhar de humanidade, algo que não tinha nessa época. Bom, não só isso, o Lima Barreto vai abordar também o nacionalismo. Que seria isso? Nesse período, os brasileiros têm um hábito que ele considera muito feio, que é nós valorizarmos aquilo que é de fora e desvalorizarmos aquilo que é de dentro. O que significa isso? Que nós usamos a música, a moda, a cultura, tudo aquilo que é de fora. Vamos lembrar que o pré-modernismo tem aquele olhar conservador, mas também tem um inovador. Ou seja, o Lima Barreto tendo esse olhar, já é um olhar inovador. Um exemplo que ele vai dar para nós, por que nós usamos a língua portuguesa se o português não é o idioma nacional? Ele vai propor em um dos seus textos que nós passemos a falar agora o Tupi-Guarani, e não mais a gente fale agora a língua portuguesa. Então, a partir de agora, o Lima Barreto quer que todos nós brasileiros falemos o Tupi-Guarani e tenhamos como idioma oficial o Tupi-Guarani. É lógico que isso é ficção, é lógico que isso é impossível, né? Em 1914 é impossível nós instaurarmos um novo idioma no país. É ficção, mas a ficção tem o quê? A crítica. Nessa época, era comum as mulheres e os homens do Brasil usarem a moda francesa, que são as mulheres com vestidos e homens com ternos extremamente pesados, de pele, bem quentes, porque lá na França estava na moda. E aqui no Brasil, Rio de Janeiro, 40 graus, as pessoas usarem
esses casacos de pele. Então o nacionalismo dele é que a gente pare de copiar aquilo que é de fora e passemos a olhar aquilo que é de dentro. Bom, o Lima Barreto vai fazer diversas críticas em relação ao nosso sistema político, à corrupção, à desigualdade social, à falta de assistência com a população mais pobre, seja ela branca ou negra. Ele vai fazer diversas críticas que a população é enganada. Tem os vários textos dele, contos, que depois eu até vou colocar para vocês, alguns para vocês lerem, que vão ser textos que vão fazer essa crítica da nossa ordem econômica, política e social. Principalmente descaso e corrupção. Tá bom? Gente, Lima Barreto é um autor que precisa ser lido. Ele é um autor que vai trazer a inovação para nós. Tem o texto dele, Clara dos Anjos, que aborda uma mulher, uma menina jovem, negra, que engravida e é largada ao descaso, ao caos, e tem que tentar a vida com uma criança agora. Isso em 1900 é algo extremamente assim, difícil e é algo que a gente precisa pensar e dar uma atenção. Tá bom? Gente, olha, qualquer dúvida, eu aguardo aqui as perguntas de vocês no Instagram, Prof. Melks. Se cuidem, um grande abraço para vocês, cheio de saudades, tá bom? Até mais!